Encanto polo e Sandra solusavam no cemiterio, convencido de que tinam perdido tudo, uma cena inacreditavel 200 rolus odiant dos seolos. Uma menina, de chino velo e comme saco de lata a costa, usava colar que apena tre peso no mundo possuiam. Sandra corona sua diresao, o coração a transbordar de panico selvagem. Onde arranjaste escolar? A resposta da criança foi tão chocante que o tempo para se congelar. E mal sabia polo que a clara rapariga invisível era a chave para a salvação da sua família e da sua alma. Polo tavaresti tudo. Tudo, exceto o que realmente importava. Empresario bilionario, proprietario de das maior empresa de construção de Portugal, comme CDM Lisboa. A sua mulher, Sandra, era uma arquitecta de renome. Viviam numa quinta de 1000 mètres carrés na Estrela, palacete urbano que era me uma fortaleza de solidao do que lar. Caro que custavam medo que casa, rupa que a maioria das pessoas jamais poderia sonar comprar. Mas a filha de les, Beatrice, de apena watu ano, adormecia sozina toda a noite. Esperava sozina na escola, comia sozina, chorava sozina. E numa quinta fera, e la simplesmente desapareceu. Tredia sem uma única noticia. A policia vasculou Lisboa de uma ponta a outra. Helicóptero sobrevoavam o tejo, a sua hélice a cortar cu 500 e indiferente. A noticia explodiu todo os canais de televisão. O WhatsApp de Polo estava inundado de mensagens, alguma de preocupação genuína, outra de uma curiosidade morbida, a perguntar se Beatriz já tinha sido encontrada ou se o pior acontecerá. Sandra não dormia, não comia, apena chorava e repetia como mantra quebrado, a minha filha, Polo, onde está a minha filha? O même que sempre controlara tudo, que comandava centena de funcionário e assinava contrato multimilionario, estava agora falido de esperança. No terceiro dia, nomato de desespero puro, foram ao cemiterio perto de casa, ao túmulo da mãe de Sandra. Ela não sabia bem porquê. Talvez precisas do consolo silencioso da mãe. Talvez a agonia fosse tão grande que precisava de lugar sagrado para se desfazer pedaço. Sandra ajoelhou se junto à lapide de marmor frio, a maos a torcerem se numa prece silenciosa, interrompida por soluço que le rasgava ma alma. Foi então que a viu. Uma menina magra, de 1 ano, a caminar por entre a campa como grande saco de lata a costa. O cablo estava emaranado, a roupa gasta, os chino tao velo que mal se agarrava maos sepe. Mas o que captou a atenção de Sandra não foi o quadro de pobreza, mas o colar. Fio de ouro comme pendante que brilhava contra a pele pálida da criança. Aquel colar era único, inconfundível. Polo, Sandra e Beatriz tinham mandado fazer treigué, a noante, numa viagem ao Algarve. Symbolo de que eram uma família, de que estariam para sempre ligado. Que mentira amarga se revelara ser. Sandra sentiu o coração a querer saltar le do peto. Ela tem o colar da minha filha, gritou, pondo-se de pé de salto, o dedo a tremer encanto apontava. A menina assustou-se, recuando doigt passo. O saco de lata caiu ao chão como bac seco e metálico. Ela observou os doigts adulto desesperado a correm na sua direção, por instant, para ce que ia fugir. Mas não o fez. Respirou fundo, fechou os olhos por momento e depois abriu-os, o se olhar revelando uma coragem que desmentia a sua idade. Ela está bem, perguntou a menina com uma firmeza surpreendente. Ela está segura. Sandra sentiu a perna fraquejarem. Onde? Onde está a minha filha, gritou, agarrando o sombro da menina como uma urgência desesperada. A rapariga não vacilou. Olu Sandra diretamente nos olhos e disse, na minha casa. Encontrei a na rua, a chorar sozina. Ela não queria voltar para a vossa casa. O mundo parou de girar. Polo sentiu como se tivesse levado tiro no peto. O que está a dizer, sussurrou ele, a voz embargada. A menina engoliu seco e continuou. Ela disse que você nunca estavam lá. Que esperava por você todos os dias e você nunca apareciam. Chorava tanto que não a consegui deixar ali. Sandra de sabu de joelhos, o choro a transformar se nome lamento profundo. Oh, meu Deus!
Au nom da Menina era Mariana. Tina de Ano e vivia numa casa de aldeia humilde comme amae, que trabalavanas limpeza. Mariana andava a apanarlata no cemiterio para ajudar a pagar uma dívida, e fora e la quem salvara Beatriz. Nao a policia, naos helicóptero, naos pe milionario. Uma menina pobre, invisível, de Ano. Quando Polo e Sandra chegaram a modesta casa, comme a sua roupa de marca e relogio caroes, sentiram uma vergona avassaladora. Vergona de tudo. A casa era de madeira e alvenaria, o chão de cimento rachado, uma cortina vela separava os compartimento. Frigorifico pequeno e barulento, fogao de duabico. Ali, sentada no chão, estava Beatriz, a dezenar nom pedaço de papel rasgado comme lápis de cor. Ao ver os pés, nao corre para os abraçar. Ficu paralisada. Sandra caiu de joelhos. Beatriz, minha filha, está bem? Estavamo desesperado, no. A voz de Beatriz cortou a como uma lamina. Fugi porque você nunca está lá, mae. Nunca. Acordou e tugi a ceste. Vous para a cama e tu ainda não chegaste. A sua vozina tremia. Na escola, esta semana, esqueçram se de mim 3 vezes. 3 vezes fiquei sozinha, a espera que o portero me levasse. De cada vez que tentava falar contigo, estava ao telefone. Ocupado, distante. Sandra escondeu o rosto nas maos, a soluçar incontrolavelmente. Beatriz continue, a sua voz agora medura, tingida de uma dor profunda. Naquel dia, quand s'aime. Pensait, celui de sa parecê, sera que elle va au notar? Antaos e ningem veo atra de mim. Andei, até me sentar nom banco de jardim comme ça a chorar. So queria que alguém, uma pessoa que fosse, me vis. Mariana, sentada ao lado de Beatriz, pegou na mão da sua nova amiga. Olu para Polo e Sandra e disse, comme uma serenidade chocante para uma criança de Ano, sis a chorar e pergunté o que se passava. Ela disse que os pena o queriam saber de lá. Trux a para aqui porc. Mariana parou, Orlando para os se descalço. Porc sei o que e ninguém no ver. Tornamonos invisive, a criança invisive sofrem muito. Au silencio que se instalou na peu que na casa era en sur de se dor. Polo agelou se diante de Beatriz, a lagrima a querem finalmente. Beatriz, mina fila, una o sabia, tanto disait, mas a palavra na o sayam. Beatriz olou para ele e disse algo que estilaço o que restava do orgulho de Polo. Tu nunca perguntaste. A historia chegou a imprensa o impacto foi devastador. A fila de bilionario foge de casa por abandono emocional. A menina de Wato ano esquecida repetidamente na escola. O empresario que tina tempo para o imperio, mas nao para a fila. Entrevista chocante da escola surgiram. A diretora, como solos marejado, contou como Beatriz ficava muita vezes sozinha, muito de pois da hora de saída. Professora relataram que, nas apresentações escolar, Beatriz olava sempre para a porta, a espera dope que nunca chegavam. A redes sociais explodiram. Os rico pensam que o dinheiro substituiu a mort. Isto é negligencia. Quem me dera ter o dinheiro de l'esparadar ao me filho tudo o que ele precisa, el tem tudo e detam fora. Cliente cancelaram contrato, investidor recuaram, amigo desaparecerão. Polo e Sandra foram crucificado pela opinião publica. O pior de tudo era que el sentiam que mereciam. Sandra trancou-se no quarto durant dia. Polo mal conseguia olar-se ao espelho. Sabiam que era tudo verdade. Mas enquanto o casal se afogava na sua miseria, algo ainda mais sombrio estava a acontecer nas sombra da sua empresa. Rui Rodrigues, o diretor financeiro da construtora, sempre invejara Polo. Sentia-se mais intelligente, mais capaz, mais estratégico, mas Polo era o chef, Rui odiava isso. Passara ano a cultivar aliado dentro da empresa, omen lee a ele, nao a Polo, que acreditavam que Rui merecia estar no comando. Agora, comme Polo destroçado pela crise familiar, vulnerável e desfocado, era a oportunidade perfeita. Rui começou a falsificar documento,
a manipular contrato, a deviar findo para conta de fachada. Estava a orchestrar golpe corporativo silencioso, meticuloso e implacavel. Polo, submerso e culpa desespero, não se apercebia de nada. Rui estava a uma semana de tomar controlo de tudo. Mas alguém reparo. Dona Maria, a mãe de Mariana, trabalhava como empregada de l'impesanum centro de escritorio adjacente à construtora de Polo. Limpava a sala, esvaziava os queixos do lixo, esfregava o chão. Ninguém reparava nela. Era precisamente por isso que ela ouvia tudo. Certa noite, ao limpar a sala de reunião, ouviu voz do outro lado da parede fina, Rui doa outro homem. O Polo está acabado. Ninguém duvida disso agora. Ele está tão perdido que nem ve perceber que a empresa le está a fugir por entre os dedos. Se ele descobrir? Descobrir o quê? Ele mal consegue ser da cama. Está completamente destroçado. Na próxima semana, fechamos este negocio. E o fim. Ele ve assinar Semler. Riso. Dona Maria ficou paralisada, o pano do imóvel nasceu a Mao. Ela sabia quem era Polo Tavares. Sabia que fora ele a ir buscar a filha a sua casa. Sabia que, apesar de tudo, ele estava a tentar emendar os seu héros, e não ia deixar que aquele homem le roubasse tudo. Maria correu para casa e contou a Mariana. Mariana, a menina de Deano que salvara Beatriz, comme a coragem de gigante, olu para a mãe disse, temo de o ajudar. Mariana sabia algo que os adulto muita vezes esquecem, a criança sao invisive. Ninguém presta atenção a uma menina pobre a vaguear por edifício de escritorio. Ninguém suspeita, ninguém pergunta. Mariana começou a ir a construtora, fingindo esperar pela mãe. Sentava-se no corredor, passava lentamente perto da sala de reunião e, quando Rui se quimplice falavam, ela gravava. Usando telemóvel antigo que a mãe recebra de uma patroa, Mariana gravou tudo. Conversa sobre desvio, fotografia de contrato falsificado, de tal de transferência bancaria suspeita. Anotou data, hora, nome. Montou dossier completo e, quando teve a certeza de que tinha o suficiente, foi a quinta de Polo. Quando Polo abriu a porta e viu Mariana ali, comme uma pasta na mão, ficou confuso. Mariana, o que faz aqui? Ela entrou como a air serio e pusou a pasta na mesa. O senhor precisa de ver isto. A momem na sua empresa a tentar roubar le tudo. Polo franziu o sobrolo. Sandra aproximou-se. Mariana abriu a pasta e começou a mostrar a gravaço, a foto, os documento. A medida que Polo ouvia a gravaço, a sua expressao passo de confusao para choc, e de choc para uma furia gelada. Rui, sussurrou ele. Sandra empalidece. Beatriz, que estava no sofá, levantou-se foi para ao lado de Mariana. Pegou na mão da amiga. Polo olhou para Mariana, incrédulo. Fizeste isto tudo sozinha. Mariana encolou sombro como se fosse obvio. O senhor ajuduno quando me ninguém ajudu. A minha mãe tem comida na mesa por sua causa. Uteno Rupanova. A Beatriz tem a família de la de Volta. Uso queria retribuir. Sandra levou a mão a boca, a lagrima a escorrem le pelo rosto. Polo a gelou se diante de Mariana, os olos a brilhar. Mariana, tu ten de ano e fizeste o que homem adulto na otivram a coragem de fazer. Salvaste a mina fila e agora salvaste a mina empresa. Mariana sorriu, envergonada. Uso aprendi uma coisa, sœur. Polo. Nosso somo invisive se dexarmo. Mas se usarmo isso da maneira certa, podemos fazer muito bem. Beatriz abraçou Mariana com força. E naquele momento, Polo e Sandra percebram algo que mudaria a sua vida para sempre. El castinam perdido tudo, a fila, a empresa, a dignidade, a alma. E o que os salvará o fora o dinheiro, o poder, os advogado ou a segurança. Fora uma menina de Deano, pobre, invisível para o mundo, mas como coração maior do que qualquer fortuna. Polo convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração. Rui entrou confiante, sorriso no labio,
Gia a saborear au podé. Mas cando polo come su a passar a gravasso, au sorriso devansese. Avos eram cristallina, approva y refutave. Ruitantu gaguejar desculpa, mas nao avia escapatoria. O conselho votu pelo se despedimento imediato. Foi instaurado processo crime. Tredia de poids, rui foi detido por defalque, fraude empresaria le conspiração. Polo salvu a sua empresa, mas mais importante, recupro a sua alma. Ces meses de poids, tudo era différente. Polo e Sandra reduziram o seu volume de trabalho para metade. Começaram a ir buscar Beatriz à escola. Jantavam junto toda a noite, brincavam, conversavam de verdade. Beatriz voltou a sorrir, a rir, a confiar. Mariana e dona Maria tinam agora uma bela casa numa aldeia no Alentejo, como quintal, tre carto uma casa de Bano Nova. Maria foi promovida a supervisora na empresa, como salario que nunca sonara terre. Mariana ganhou uma bolsa de estudo integral para uma das melhor escola privada Lisboa. Mas medo que isso, adieu a familia tornaram se umaço. Numa noite de sábado, estavam todo reunido na quinta. Beatriz e Mariana dezenavam no tchao. Maria e Sandrariam na cozina, a preparar pastei de nata. Polo observava tudo do sofá pela primeira vez ano, sans tu pas. Mariana levant tout se foi terre comme elle est. Sœur. Polo? Diz, querida. Mariana hesitou, mordando au labio, de poids 10, sab, naquel dia, quando sis a Beatriz a chorar, pensait, como é possível? Ela tem tudo, uma casa bonita, comida, roupa, estatao triste. De poids percebi. O dinero nao abraça. O dinero nao pergunta como foi o teu dia. O dinero nao anxuga a lagrima. A nossa casa nao tina cas nada, mas a mina maeviam sempre. Sempre. Ela paru e olu polo no olos. Agora o senor também ve a Beatriz, isso val medo que tudo. Polo sentu a lagrima a brotar. Abraço Mariana comme força e sussurro, tu ensinaste-me o que é importante. Tu ensinaste-me a ser paix. Obrigado. Beatriz junto se ao abraço, de pois Sandra, de pois Maria. Naquel momento, nacla cobertura luxuosa, o que brilhava nao era o marmor o os cadro caroes, mas o amor. Amor resgatado da invisibilidade, que provu ser a maior de toda a riqueza.